Daí, no caso aqui, pessoal, está falando sobre a onda, né? Na teoria, ou até mesmo no site, ele pode estar, como eu representei para vocês, né? O feixe sônico de um cabeçote, por exemplo, monocristal, normalmente é representado, né? Representado dessa forma, assim, né? Um feixe sônico, né? Como se fosse aí um ângulo, né? Uma divergência, como está mostrando aqui. Mas, na verdade, por exemplo, pessoal, ele acaba tendo toda essa configuração aqui, ó. Beleza? O feixe sônico, no caso, ele emitido do cabeçote, ele acaba gerando energia como essas fontes pontuais aí, ó. Beleza? E ele está falando o quê? O princípio das ondas de interação construtivas e destrutivas foi demonstrado pelo cientista inglês Thomas Young em 1801. É um importante experimento que utilizou duas fontes de ponto de luz para criar padrões de interferência. As ondas que possuem a mesma fase reforçam mutuamente, enquanto as ondas que possuem fases inversas se anulam. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele está explicando, basicamente, que a gente não tem um feixe sônico reto, como está dizendo aqui. E sim, o feixe, ele começa a se propagar ao longo, no caso, do percurso sônico, né, do caminho, e ele, no caso, ele vai embora. Até o momento, no caso, que o feixe sônico, ele encontra o fundo de uma peça. Ou seja, ele encontrou o fundo de uma peça, o que vai acontecer? Ele vai bater e voltar o feixe sônico para o mesmo cabeçote, o mesmo transdutor. Bom, aqui embaixo aqui está falando sobre a mudança de fase, né? É uma forma de controlar essas interações pela alteração do tempo, do declive da onda originária de duas ou mais fontes. Pode ser usado para dobrar, conduzir ou concentrar energia em um declive da onda. Falando aqui na década de 60, os pesquisadores começaram a desenvolver sistemas de ultrassom phased array que utilizavam vários transdutores de fontes de ponto que foram estimuladas de maneira a direcionar os feixes sonoros por meio desses padrões de interferência controlada. Ou seja, pessoal, quando a gente está falando de phased array aqui, ó, como está dizendo aqui essa frase, né? Só para vocês terem uma ideia. Enquanto, por exemplo, eu tenho um transdutor aqui, por exemplo, monocristal, a partir do momento que eu liguei ele, conectei ele no aparelho, eu vou inspecionar minha peça, o som está sendo emitido somente por esse elemento, por esse cristal. Agora, a partir do momento, pessoal, que a gente vai ver mais para frente, eu estou falando de transdutor phased array, eu estou falando de um transdutor, por exemplo, multi-elementos, beleza? Tem vários elementos aqui, ó. A gente viu que tem transdutor com 16 elementos, 256, assim por diante. Então, tem vários elementos aqui, por exemplo, como se fosse esse elemento, como se fosse esse cristal. Então, ou seja, tem vários elementos dentro do transdutor. E o que ele está falando, pessoal? Através do caso da tecnologia, eu posso, no caso, escolher qual transdutor que vai pulsar. Enquanto que no transdutor monocristal, eu não posso escolher, porque tem um elemento só, um cristal só. O transdutor, no caso de phased array, né, PA, eu posso, no caso, escolher a quantidade de elementos que eu quero que pulse. Vamos supor que esse transdutor aqui, pessoal, ele seja de 128 elementos. Ô, Anderson, eu tenho que pulsar todos os elementos? Não. Eu posso simplesmente pulsar 16 elementos, 8 elementos, por exemplo. É mais para vocês terem uma ideia aí da versatilidade que esse transdutor de phased array tem nos dias de hoje na inspeção de materiais.